Pois é. Então, a gente começou a conversar sobre equilíbrio químico, então, na última aula. Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa antes da gente começar, sobre o que a gente já falou? Não, né? Bom, vamos continuar, então, a nossa conversa, e a gente vai encontrar mais uma expressão hoje. Depois eu queria conversar com vocês algumas coisas, para a gente dar andamento aí na disciplina. Então, eu vou já compartilhar a tela para eu ir escrevendo enquanto eu falo, tá? Então, na última aula, no nosso último encontro, a gente começou a discutir equilíbrio em fase gasosa, né? Então, foi o que a gente falou. A gente falou bastante de equilíbrio em fase gasosa. Então, a gente partiu de uma reação genérica, e a única condição aqui é que todas as substâncias envolvidas estavam na fase gasosa. E aí a gente, lógico, levou em consideração os coeficientes estequiométricos, né? E a gente começou a discutir um pouco sobre o potencial químico, né? Ou a variação da energia de Gibbs envolvida nesse processo, que é uma mistura em que você pode ter variação da composição. Aí a gente lembrou que o potencial químico de qualquer espécie dessas aí, seja A, B, C ou D, ele poderia ser dado pelo potencial químico dessa espécie nas condições padrão, mais RT ln da pressão parcial dessa espécie, considerando que o processo está acontecendo em pressão padrão, né? Então seria dessa forma. Para cada uma dessas espécies, então seria a pressão da espécie I aqui, né? Depois de trabalhar e levar em conta todas as características aqui da nossa reação, a gente obteve uma expressão que dizia para a gente que o ΔG dessa reação era dado pelo ΔG padrão da reação mais RT ln de um quociente que era dado pela pressão parcial da espécie C pela pressão padrão, tudo isso elevado ao coeficiente estequiométrico de C, isso multiplicado pela pressão parcial de D pela pressão padrão, tudo isso elevado aqui é minúsculo, né? Ao coeficiente estequiométrico de D dividido pela pressão parcial de A, pressão padrão, elevado ao coeficiente estequiométrico A, que multiplica a pressão parcial de B sobre a pressão padrão, elevado ao coeficiente estequiométrico B. Bom, enfim, né? Então seria uma produtória das pressões parciais dos produtos dividido pela produtória das pressões parciais do reagente, né? A gente fez essa demonstração na última aula. No equilíbrio, então isso aqui, essa equação aqui, ela vale para qualquer situação, qualquer coeficiente de andamento da reação. Isso aqui é a letra grega psi, né? No equilíbrio, a gente já tinha estabelecido em aulas anteriores que o ΔG seria zero.
é zero, né, no equilíbrio. Isso implica, então, que o ΔG padrão da reação seria dado por RT ln. Então, a gente chamou, né, só para eu facilitar aqui, a gente chamou essa grandeza aqui de Q, P, né? E a gente passou isso aqui seria dado por QP no equilíbrio. Só que aí QP no equilíbrio a gente chamou de constante de equilíbrio com P subscrito, porque a gente está falando de gases, né? Então a gente escreveria isso aqui para finalizar, né? Como ΔG padrão igual a menos RT ln de Kp. Isso aqui é muito interessante por alguns motivos, né? Primeiro, o ΔG padrão de uma reação, a gente consegue, muitas vezes, calcular simplesmente considerando, por exemplo, o ΔG de formação de produtos e reagentes, que são valores muitas vezes tabelados, ou que estão bastante disponíveis na literatura científica, química em geral, né? Então, se eu for capaz de calcular o ΔG padrão dessa reação a partir de valores tabelados, eu tenho eu posso prever qual que vai ser a constante de equilíbrio, né? Então, aqui seria o valor da constante de equilíbrio para aquela reação, para uma reação que envolve aquelas substâncias, né? Por outro lado, uma coisa também importante é o seguinte: se você não for capaz de determinar o ΔG padrão para uma determinada reação, mas você for capaz de determinar a constante de equilíbrio para essa reação, você vai ter o ΔG, né? Você tem uma relação direta aqui com o ΔG daquela reação, ΔG padrão, tá? Outra coisa que é, então, isso aqui é basicamente uma revisão do que a gente viu na última aula, né? Bem rápida. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram falar agora sobre isso? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a gente analisar um pouco um gráfico, né? Eu acho que dá para fazer aqui mesmo, só tomar um pouco de cuidado. Então, se eu tiver aqui um gráfico de energia de Gibbs em função do andamento da reação. Aí esse psi, que é o andamento da reação, ele varia entre 0, e aí 0 é quando a gente tem só reagentes, até 1. Em 1, a gente tem só produtos, né? Quando a gente pensa no cálculo da energia de Gibbs, se eu tiver aqui, então, a energia de Gibbs somatória, né, de todas as energias de Gibbs dos reagentes, e tiver aqui a energia de Gibbs de todos os produtos, essa diferença que está dada aqui, eu vou fazer um tracejado aqui, tomara que não impeça de fazer o desenho depois. Essa diferença aqui entre essas energias de Gibbs, então, aqui seria o G padrão, né, dos reagentes, G dos produtos. Essa diferença aqui dá para a gente o ΔG padrão da reação. Tá? Só que o que acontece? A maioria das reações, elas não estão nessa condição de 0, nem na condição de extensão da reação total, 1. Né? Existem algumas reações que a gente considera que a extensão é total. Né? Quem já fez... Desculpem. Quem já fez química das soluções, talvez já tenha se deparado, por exemplo, com o equilíbrio de dissociação do ácido nítrico.
né? Para todos os efeitos, ele é considerado um processo que vai até o fim, ou seja, o coeficiente de reação é 1. Né? Você tem a dissociação completa do ácido nítrico. Esse é um dado prático. Né? Em princípio, você pode tentar achar uma condição, né, e verificar que é 0,99 com 32 noves, mas não é 1. Né? Mas o que acontece é que, ao longo da reação química, você não está, no começo, você está com a energia de Gibbs dos reagentes, no final você está com os produtos. Você tem, em geral, uma curva de energia de Gibbs, em que você tem, no começo da reação, você tem valores que vão caindo, você passa por um mínimo e chega no cálculo, né? Você vai chegar aqui no delta, no G dos produtos, como se a reação fosse até o final. Então, o que a gente fez, né? Eu vou marcar aqui com cor de novo, né? O que a gente fez nessa primeira reação foi obter uma expressão aqui para o ΔG da reação em qualquer valor de Xi. Então, se eu quiser achar aqui, eu poderia calcular o valor da reação química em qualquer ponto dessa curva. Né? E aí, ao achar, por exemplo, nesse ponto aqui, se eu calculasse, eu ia encontrar um valor menor que 0. Ou seja, do jeito que está escrita a nossa equação química, a tendência, né, se eu calculasse aqui, certamente esse ΔG seria menor que 0. Veja que eu não escrevi padrão aqui, é o ΔG nesse Xi, né? Que é diferente do ΔG padrão. Né? Se eu calculasse o ΔG em outra situação qualquer, né, então nesse ponto aqui, eu obteria um ΔG maior que 0, que indica que o processo espontâneo é o processo inverso. Então a tendência natural aqui seria que a gente tivesse aqui uma diminuição da concentração de produtos. Né? Para que a gente pudesse ter, a gente teria que ter o processo acontecendo no sentido inverso ao que está escrito. Né? Aqui desse lado aqui que está em azul, a gente teria a tendência de aumentar a extensão da reação. No ponto de mínimo, que é relevante para a gente, então, a minha curva não facilita muito achar o ponto de mínimo, mas vamos dizer que seja aqui. Né? Então, nesse ponto aqui, que é o mínimo da reação, que é o mínimo da energia de Gibbs, a gente teria a gente poderia escrever que ΔG, ΔXi é 0, lembra? Porque isso aqui é o mínimo de uma curva, né? O mínimo local. Isso aqui é 0. Isso aqui também a gente já demonstrou em outro momento que isso aqui implica também que ΔG desse ponto é 0. Né? Tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Com ΔG igual a 0, a gente não precisa ter um conhecimento prévio de como essa curva anda, e a gente mas a partir do valor do ΔG padrão, nós somos capazes de calcular esse aqui que a gente poderia chamar de Xi de equilíbrio. Né? Ou seja, até que ponto a reação vai avançar. Certo? Então, a partir de valores do ΔG padrão, que está relacionado só com os extremos dessa curva, a gente é capaz de calcular a constante de equilíbrio. Né? Ou seja, o quociente de reação quando a reação atinge o equilíbrio. É isso que a gente faz quando a gente está... bom, vocês já fizeram, provavelmente, química das soluções. Então, aqueles problemas que vocês resolveram de equilíbrio em solução, eles têm relação
com esse tipo de procedimento. Tá? Aqui a gente resolveu para gases. Tá? Essa discussão desse gráfico aqui ficou clara para vocês? Ficou assim. Ficou? Então, era conversar um pouquinho sobre um caso geral, tá? Então eu vou sair daqui, eu vou para uma outra tela, uma nova tela, para a gente discutir sobre um caso geral de equilíbrio químico. Né? Então a gente poderia chamar isso aqui de, né, de caso geral de equilíbrio químico. Eu vou agora usar uma equação química geral e eu não vou escrever explicitamente os estados de agregação. Tá? Para escrever os estados de agregação, a gente vai ter uma discussão em outro momento. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui simplesmente aquela mesma expressão que a gente tinha escrito na última aula, né? A mesma equação química, para a gente ter como referência. Só que agora eu não vou explicitar os estados de agregação. O que acontece nessa situação é que se a gente estiver, por exemplo, trabalhando em estado em solução, né, uma mistura em solução, eu posso escrever de novo o coeficiente, o potencial químico de cada espécie em termos da composição, mas agora o jeito que a gente vai usar para escrever o potencial químico é a partir. Opa, faltou a temperatura aqui. É a partir da atividade de cada espécie. Então, aqui, o Ln vai ser da atividade da espécie I. Tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou trocar o jeito de escrever os coeficientes estequiométricos, porque o A minúsculo vai gerar confusão. Então, eu vou chamar de alfa, beta, gama e delta, os coeficientes estequiométricos. Vou escrever em termos de letra grega, para a gente não se confundir mais adiante. Tá? Então, a atividade é o A e o coeficiente estequiométrico da espécie A é alfa, para a gente não se confundir. Tá, então agora eu posso escrever de novo o potencial químico de cada espécie. Eu vou escrever aqui, né? A partir dessa expressão geral. Então, o potencial químico da espécie A nessa reação química vai ser potencial químico de A nas condições padrão, mais RT ln da atividade da espécie A. O mesmo vale para cada uma das outras espécies. Então, para B, né, a gente vai poder escrever isso aqui também. Só que a atividade de B, né? Para o C, a mesma coisa. E para D, a mesma coisa. Tá? A gente também tinha chegado a uma conclusão, né, o que é o Xi. Então, se vocês se lembrarem, ele vai ter uma relação em que a gente vai usar os coeficientes estequiométricos para dividir o potencial químico de cada espécie, né? Então, quando a gente estava pensando lá no nosso andamento da reação, deixa eu ver se eu acho aqui o que a gente tinha falado.
A gente tinha, então, o nosso potencial químico de cada espécie. Eu tinha falado isso sim, né? Então, para a espécie A, dividido pelo coeficiente estequiométrico de A. Isso vale para todos, né? Gama, né? E o potencial químico de D, dividido pelo coeficiente estequiométrico delta. Tá? Então, quando a gente for calcular agora o ΔG de cada espécie, o ΔG para a reação, a gente vai se preocupar agora em fazer sempre a relação entre a situação final, né, o estado final, que seria ter só produtos, menos o estado inicial, que seria ter só reagentes. Então, o nosso ΔG, ele vai ser agora, então, o potencial químico dos produtos, Mi C mais RT ln de AC. Eu vou colocar aqui entre parênteses, porque isso aqui tem que ser multiplicado pelo coeficiente estequiométrico do C, que eu chamei de gama. Né? Isso somado com o potencial químico de D mais RT ln de AD vezes o coeficiente estequiométrico delta. Isso aqui seria o somatório, né, dos potenciais químicos de produtos, menos o mesmo para os reagentes. Aqui, por que está menos aqui? Se vocês se lembrarem, eu esqueci de colocar isso aqui, né? Então, eu vou colocar em vermelho. Quando os produtos eles estão sendo consumidos, então esse termo aqui tem que ser negativo, para que eles possam ser igualados. Né? Então, os produtos estão sendo consumidos, então é menos o potencial químico de cada um deles, balanceado pelo coeficiente estequiométrico, para dar o QC para cada uma dessas espécies. Né? Então, agora, voltando aqui, então fica menos para todos os reagentes. Fica Mi A mais RT ln de A. Tudo isso multiplicando alfa, que é o coeficiente estequiométrico, B mais RT ln de A, B multiplicando beta. O que a gente percebeu já num outro momento foi o seguinte: a gente pode reescrever agora essa expressão isolando os termos de potencial químico nas condições padrão. Né? Então, o ΔG aqui pode ser reescrito como sendo um primeiro termo em que a gente tem potencial químico de C mais potencial químico de... Bom, espera aí que aqui eu tô apertando muito as coisas, não vai dar para escrever os termos depois. Vou escrever de uma vez. Potencial químico de C vezes o coeficiente estequiométrico mais potencial químico de D padrão vezes o coeficiente estequiométrico, delta, menos o potencial químico de A vezes o coeficiente estequiométrico, que é alfa, menos o potencial químico de B padrão vezes o coeficiente estequiométrico que a gente deu como beta. Isso tudo mais RT, né, que multiplica todo o outro termo, agora multiplicando o termo do LN. Né? Então, seria gama LN de AC mais delta ln de AD menos alfa ln de A menos beta ln de AD. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui dada,
no final, eu vou usar na próxima tela. Eu acho que daria para estender essa tela aqui, mas eu precisava entender como é que funciona isso. Será? Esse que é o problema. Eu não sei como fazer isso, sei. Não sei. Então, vamos para a próxima tela, tá? Então, a partir daqui, não consigo. Eu sei que tem um jeito de eu fazer isso, mas eu não consigo fazer de... consegui. De forma consciente. Desculpe, aprendi. Tá? Então, eu vou continuar a partir daqui. A gente tinha essa expressão, é bem melhor do que eu mudar a tela, que vocês podem ver diretamente, né? Então, agora a gente tem aí a expressão para o ΔG. A gente pode, né, associar agora esse termo aqui. Se a gente lembrar lá da definição do ΔG, é simplesmente estado final menos estado inicial. Então, isso aqui, né? Então, para uma reação química, a gente tem que multiplicar pelos coeficientes estequiométricos, exatamente como a gente fez já para outras grandezas, inclusive para o ΔG. Então, essa daqui seria simplesmente o ΔG padrão para essa reação. Esse outro termo, então a gente pode escrever de novo, né? ΔG igual ao ΔG padrão para a reação, mais RT. Eu vou fazer em mais de um passo para a gente não se perder. Vamos usar então as propriedades de logaritmo que a gente já conhece, né? Então vamos lá. Então, se eu tenho aqui um termo multiplicando o logaritmo, ele pode passar para dentro do logaritmo como expoente do argumento. Então a gente vai escrever, vai multiplicando tudo aqui. E a gente vai lembrar, vou repetir, né? ΔG igual ΔG padrão mais RT. E agora a gente vai escrever os argumentos, lembrando que soma dos logaritmos dá o produto, subtração dá a razão, né? Então a gente pode escrever isso aqui como ln da atividade da espécie C elevado a gama, multiplicado por atividade da espécie D elevado a delta, sobre a atividade da espécie A elevado a alfa, a atividade da espécie B elevado a beta. São os coeficientes estequiométricos. Eu vou identificar isso aqui de novo com o quociente de reação, né? E aí a gente pode agora escrever o ΔG como sendo ΔG padrão mais RT ln de Q. Aí é um Q genérico, né? De novo, eu não estou falando explicitamente dos estados de agregação, tá? De posse disso, a gente pode novamente usar o mesmo argumento da última aula, né? Então, no equilíbrio, o ΔG é zero. Isso vai implicar que nessa situação, ΔG, ou antes do ΔG, a gente vai, então, poder calcular o Q na condição de equilíbrio, que a gente chama de K, né, que é conhecido como constante de equilíbrio. E a gente vai escrever também que a nossa expressão final, que o ΔG padrão de reação é menos RT ln de K
onde K é uma produtória de atividades, né? Então seria a atividade na nossa reação genérica, né, de C elevado ao coeficiente estequiométrico gama, atividade de D ao coeficiente estequiométrico delta, a atividade de A, alfa, atividade de B, beta. Né? Tem uma forma de generalizar isso aqui, que seria uma forma formal, talvez não tão importante, mas para uma reação qualquer seria o produto, né, a produtória das atividades das espécies, vou chamar de P, né, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Epa, por que a linha não está aparecendo? Ah, V dividido pela produtória em R, né, da atividade dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos desses reagentes, né? Não importa quantas espécies estejam envolvidas aqui, a gente vai sempre escrever dessa forma uma constante de equilíbrio, tá? Se vocês lembram da última aula, vocês perceberam que o procedimento aqui, ele está bem similar ao que a gente obteve para gases, né? Para gases, a gente não está... o que a gente fez foi uma aproximação, mas é uma aproximação bastante razoável nas condições próximas às condições padrão, que a gente considerou que a pressão de um gás ideal é igual à pressão que a gente vai medir mesmo para aquela amostra. A gente não levou em conta o conceito de fugacidade, né, que seria uma pressão ativa, né, uma pressão efetiva do gás. Mas a gente chegou numa expressão. Aqui, para nosso ΔG de reação, a gente já partiu da situação em que, se a gente olhar lá em cima, a gente já partiu da situação em que o potencial químico das espécies, aqui, né, ele é dado aqui por um termo que já depende da atividade. Então, a gente já está falando de solução real aqui, né? Quando a gente faz isso, a gente chegou numa expressão para a constante de equilíbrio, aqui, que é uma expressão que leva em conta as atividades das espécies. Então, a forma de definir constante de equilíbrio, ela é necessariamente dada pela relação entre as atividades das espécies. Aí, quem se lembra das outras vezes na vida que já falou de constante de equilíbrio, talvez ache um pouco estranho, porque a gente está acostumado a trabalhar com concentrações, né? Concentração, especialmente em mol por litro, né? Concentração molar. Tá? A gente já vai chegar numa situação em que para a gente ver as condições que dá para trabalhar assim. Até aqui tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Não. Então, aí o que acontece, né? Então tá jóia. Obrigado, Daniel. O que acontece? A gente está numa situação em que a gente obteve uma expressão que é uma expressão exata, né? Então, essa expressão... Eu vou espirrar, acho. Me desculpem. Essa expressão aqui, ela não tem nenhuma aproximação associada, tá? Todas as transformações que a gente foi fazendo são exatas, né? Então,
a indicação do ΔG igual a zero no equilíbrio, ela é uma condição exata de equilíbrio. A gente está usando a dependência com as atividades. Então, essa expressão que a gente chegou aqui no final, ela é uma expressão exata. Ela está dentro de todo o conhecimento que já foi construído na termodinâmica química, ela está correta, não tem nenhuma aproximação associada. A gente pode fazer um encaminhamento, né? A gente pode reescrever, né, essa expressão. Eu vou escrever lembrando que a atividade ela é dada, a atividade de uma espécie I, ela é dada pelo coeficiente de atividade daquela espécie I, vezes uma grandeza de concentração. Né? Eu vou escrever a concentração em termos de concentração em mol por litro. Né? Então, né, acho que todo mundo sabe, mas não custa definir, né, onde I entre colchetes é a concentração em mol por litro. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui de cima, agora simplesmente substituindo a atividade pela definição dela, tá bom? Então, a partir dessa expressão que está aqui em cima, eu vou reescrever a atividade, a expressão para o ΔG. Né? Então, ΔG padrão é menos RT ln, vamos explicitar agora todos os termos. ln, talvez um colchete não seja a melhor opção, vamos colocar entre parênteses. ln de gama. Puxa, agora o gama que vai dar confusão, né? O coeficiente de atividade da espécie C vezes a concentração, esse coeficiente de atividade ele é elevado ao gama, que é o coeficiente estequiométrico de C, vezes a concentração molar de C, elevado também a gama. Isso vezes o coeficiente de atividade de D elevado a delta, que é o coeficiente estequiométrico, que multiplica D ao coeficiente estequiométrico. Isso tudo sobre agora a mesma coisa para os reagentes da nossa expressão geral lá. Então seria coeficiente de atividade de A elevado a alfa, concentração molar de A elevado a alfa. Mesma coisa para o B e seu coeficiente estequiométrico. Bom, agora se eu der mais um passo ainda, eu posso separar agora, né, esse termo aqui. Eu posso escrever esse termo como sendo... vou colocar as concentrações e depois os coeficientes de atividade, né? Então, como sendo a concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de A e B. Tudo isso elevado aos coeficientes estequiométricos, que multiplica agora a mesma coisa para os coeficientes de atividade, né? Certo? Até agora, nada aconteceu.
Eu só reescrevi essa expressão 2 vezes, né? Agora a gente pode começar a discutir sobre a relação entre essas grandezas. Vejam que se nós tivermos uma solução diluída, né, o que é uma solução diluída? Seria uma solução em que a gente teria as concentrações de todas as espécies tendendo a zero. Isso aqui a gente já analisou bastante quando a gente estava falando de misturas. Isso implicaria que o coeficiente de atividade dessa espécie I tende a 1. Né? Então, se a gente assumir, né, se a solução for diluída o suficiente, a gente pode, né, podemos assumir que todos os coeficientes de atividade tendem a 1. Dessa forma, esse termo aí, esse termo dos coeficientes de atividade, pode ser aproximado, porque é 1 elevado a qualquer valor, né? Então, isso aqui vai dar 1. É a nossa aproximação, tá? Ao fazer essa aproximação, então eu faço com que esse termo aqui, o segundo termo aqui, multiplicando no argumento do ln, ele é 1. Então, a gente vai poder aproximar nessa situação da expressão para que a gente já está acostumado, né? Que a gente já viu em outras circunstâncias aí ao longo dessa caminhada aí acadêmica que vocês estão fazendo. Vocês já devem ter encontrado isso em várias outras ocasiões. Espero que sim, pelo menos, né? Ou seja, a gente está aproximando o K dessa nossa realidade, né? Então, o que acontece, né? Se eu sou um químico, bom, qualquer químico, né? Isso aqui é válido para soluções diluídas. Bom, para que eu quero isso? O grande problema dos coeficientes de atividade é que para cada temperatura, para cada composição, você vai ter um valor de coeficiente de atividade. Então, para ser capaz de calcular os coeficientes de atividade de uma espécie, você tem que... É bastante intensivo experimentalmente, vamos dizer assim. Não é fácil de fazer essa determinação. Você teria que fazer uma série de experimentos, além do experimento em que você tem do seu equilíbrio químico, para você determinar o coeficiente de atividade de cada espécie. E isso dificulta muito, por exemplo, o trabalho de um químico analítico, né, em que ele teria que fazer uma quantidade de experimentos enorme para poder ter uma informação sobre a concentração da espécie que interessa para ele, no trabalho que ele estiver desenvolvendo, né?
Então, o que se faz, tipicamente, quando você está trabalhando numa condição em que você precisa conhecer as concentrações, ou que você quer determinar essas concentrações, você trabalha com soluções diluídas. Então, o que quer dizer soluções diluídas? A gente já teve essa conversa, né? Por exemplo, se eu tiver aqui as concentrações da ordem de 1 milimol por litro. Né? O que é 1 milimol por litro? Que é 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa situação, se a gente lembrar, por exemplo, né, que se a gente lembrar que a concentração de água numa solução aquosa é da ordem de 55 mol por litro, como a gente viu aí numa aula, vocês fizeram a conta numa aula dessas aí, então a gente está falando do material, né, da sua espécie, a espécie de interesse, ela tem alguma coisa como 5 vezes 10 a menos 4 vezes a concentração do solvente. Certo? Ou seja, a gente tem o solvente 50 mil vezes mais concentrado do que a sua espécie. Numa situação como essa, 10 a menos 3, ou concentrações mais baixas ainda, você passa a ter uma certa tranquilidade dentro de certos limites, né? Pensando em erros da ordem de 1%, de incerteza da ordem de 1%, que você pode trabalhar com essa expressão aqui da constante de equilíbrio, considerando só concentrações. Tá? E aí, você não vai precisar ter o trabalho ou a situação em que você tenha que ter alguma dificuldade com a concentração efetiva. Né? É isso que eu estou tendo dificuldade de achar a palavra. Você não vai ter que se preocupar com a concentração efetiva ser diferente da concentração adicionada ou conhecida de alguma forma. Tá? Então, o que você mede é diretamente a concentração, não é a atividade do material. Por exemplo, se você está fazendo um experimento para determinar uma concentração. Tá bom? Tudo bem aqui? Então, tá tudo bem? Assim. Acho que sim. Tá. Gustavo, só uma pergunta. Fica à vontade. Essa argumentação também é válida para soluções muito concentradas? Também valeria no limite de uma solução muito concentrada? Essa discussão ela vai ser válida, Daniel, para o solvente, né? Assim, muito concentrada, eu não estou entendendo. Você está dizendo que tenha muito solvente. É isso? Eu estava pensando numa solução tipo, por exemplo, ácido sulfúrico fumegante, assim, uma concentração muito alta. Então, o ácido sulfúrico mesmo, né? A gente tem uma situação que você pode comprar, né? Não recomendo, mas você pode comprar ácido sulfúrico 98%. O ácido sulfúrico é um líquido, né? Bem denso, na verdade, mas é um líquido. Que aí você chama de... ele está realmente numa situação altamente concentrada. Aí não tem jeito, né? Se você quiser... Aí o ácido sulfúrico ele vai ser o seu solvente, vamos dizer assim, né? Ele está numa concentração muito alta. E nessa condição, o coeficiente de atividade dele também tende a 1. Tá? Eu vou
Mas aí tem que ver os 2% o que é. Se for água, a água é o soluto, 2%, já está no limite que o erro não está muito bom, mas você já pode talvez pensar em concentração de água, né? Mas né, aí a água não está nesse limite aí de 10 mil vezes menos concentrado, né, do que o solvente. Mas como uma primeira aproximação, você sempre pode considerar que dá para usar as concentrações, né? Sim. Não, é que eu percebi, porque eu estava pensando como se ele ainda fosse considerado como soluto, mas se ele vai estar muito concentrado, ele é o solvente, aí faz sentido a argumentação, que eu estava pensando ainda como soluto. Porque nessa situação ele já está numa situação em que ele que domina todas as propriedades ali, né? Sim, faz sentido. Tá. Tá. Agora, então, a nossa discussão toda, de novo, né? A gente partiu agora de uma situação geral em que a gente pode não se preocupar, a gente não precisa se preocupar, né, com o estado de agregação a princípio. Esse caso é bem geral, né? Então a gente partiu aqui da definição de potencial químico para cada espécie e a gente chegou numa expressão que é a expressão. Opa, carreguei o negócio aqui sem querer. Que é uma expressão exata, né? Aqui chegamos na expressão exata da energia de Gibbs padrão em relação à constante de equilíbrio. Essa expressão que nós encontramos aqui, ela é uma expressão extremamente relevante, porque, em princípio, se nós formos capazes de medir concentrações, que é uma coisa que tipicamente a gente consegue usando uma série de técnicas, né? A gente é capaz de calcular um ΔG de reação. E a partir do ΔG padrão, a gente consegue achar uma série de grandezas importantes para nossa reação química, tá? E também encontramos uma situação limite em que a gente possa considerar o nosso coeficiente de atividade tendendo a 1 e achar uma expressão que é uma expressão aproximada, mas que é muito útil para a gente nessa situação de solução diluída, tá? Uma última coisa que a gente poderia falar, e aí é uma aproximação também, eu acho que dá para a gente falar hoje, tá? É o seguinte, a gente considerou o caso geral, são quase 11, eu acho que dá para a gente fazer isso rápido, né? Agora vamos considerar uma outra situação, por exemplo, em que eu tenho uma reação química em que, né, em que eu tenha, por exemplo, a formação de um sólido, né? Então eu tenho aqui A em solução, vamos dizer que A esteja em solução. Não vou colocar aqui aquoso, não importa qual que é o meio, né? Mais um certo B que também está em solução. E aí a gente tem um equilíbrio químico para a formação de uma espécie C, que é a combinação desse A e B, mas que é uma espécie sólida. Quando a gente for escrever o potencial químico, a gente tem que tomar um cuidado grande aqui, né? Então, o potencial químico de A, ele vai ser o potencial químico de A nas condições padrão, mais RT ln da atividade da espécie A, né? A gente pode também aqui assumir os coeficientes estequiométricos alfa, beta e gama, né?
o nosso coeficiente, para a nossa espécie B, o potencial químico de B é igual, é 2 pontos, não é igual. Potencial químico de B padrão mais RT, LN da atividade de B. Só que para o C, a gente tem que tomar um cuidado, né? O potencial químico de C aqui, C não está em solução, né? Então, se eu escrever dessa forma aqui, eu não estou escrevendo do jeito certo, porque C não tem atividade na solução. Você está formando um sólido. Em princípio, né, se você considerar para o cálculo ΔG padrão que todo A e B virou C sólido, C não participa da solução. Então, a atividade dele na solução não existe. Então, esse termo aqui não existe, né? A gente vai considerar ele como zero. Então, o potencial químico de C nesse esquema reacional aqui, nessa nossa equação química, ele é o potencial químico de C padrão, né? Então, por que isso aqui é relevante? Porque na hora que eu for escrever, se eu for escrever a expressão lá do começo, então o ΔG dessa reação, ele vai ser o ΔG, que é dado, seria o potencial químico de C, vezes o coeficiente estequiométrico de C, vou escrever como eu estava escrevendo aqui, né? Menos o potencial químico de A, potencial químico de B, aqui junto, né? Então, você tem aqui um negativo deles. Então, ao reescrevendo isso aqui, a gente vai ficar com gama, potencial químico de C padrão, menos alfa, potencial químico de alfa padrão, menos beta, potencial químico de B elevado a beta, ou de B nas condições padrão, né? E aí, esse termo aqui para o C, ele não existe. Então, quando a gente for reescrever esse termo, RT, LN, vai ser só RTLN de um termo que a gente não conhece, né, esse valor aqui é 1, né, que seria o LN de 1, né, que vai dar 0, sobre a concentração, a atividade de A elevado ao coeficiente estequiométrico alfa, a atividade de B elevado ao coeficiente estequiométrico beta. Tá? Então, a nossa constante de equilíbrio, quando a gente chegar na condição de calcular essa constante de equilíbrio, né, aqui é o ΔG padrão para essa reação, e aqui é a mesma coisa, isso aqui é o Q para essa reação, né? O nosso delta no equilíbrio, então, lembrando que ΔG é igual a 0, a gente vai ter o ΔG padrão igual a menos RT LN produto sobre reagente. Dessa peraí, por que tá dando essa LN dessa espécie, dessa expressão aqui, opa. Escrever A e alfa muitas vezes me confunde sempre, é impressionante. A alfa, A, B, A beta. Isso aqui é uma justificativa para a gente, né? Então aqui seria a constante de equilíbrio para essa reação. Isso aqui é basicamente o produto de precipitação, né? O equilíbrio de precipitação.
O equilíbrio, o KPS seria 1 sobre isso aqui, certo? Então a gente poderia reescrever isso aqui considerando a dissociação do sólido S, do sólido C, desculpa, né? Está no estado sólido, nos seus constituintes em solução. E aí o KPS dessa espécie C seria 1 sobre esse K que a gente acabou de determinar aqui, tá? Mas a situação que vocês encontram na química analítica é a mesma. A gente pode considerar numa solução diluída que essas espécies aqui, né? Então, em solução diluída, a gente poderia escrever isso aqui. E a gente teria, então, um ΔG para essa reação. RTLN de 1 sobre a concentração das espécies, né? Aos seus coeficientes estequiométricos. Beta. Né? De forma bastante similar ao que vocês encontram em química analítica. Lá na química analítica, repito, né? Aqui seria normalmente quando você escreve o produto de solubilidade seria o inverso dessa equação química. E aí o KPS seria 1 sobre isso aqui, que é dado só pela concentração das espécies A e B no equilíbrio. Tá? Isso vale também, isso aqui eu fiz para uma reação que me veio à cabeça, né, genérica, que você está gerando um sólido. Mas também seria possível a gente pensar, por exemplo, numa reação de hidrólise. E aí eu acho que eu vou fazer esse exemplo para vocês na próxima aula. E nessa reação de hidrólise, a gente está nessa condição aqui de cima, né, de você ter água que está a 50 mol por litro e as outras espécies que estão em concentrações muito mais baixas. E aí a gente vai chegar numa situação similar, em que o termo da espécie em grande concentração, o termo com a dependência com a composição, ele é praticamente nulo. Né? E aí a gente pode ficar mais tranquilo para escrever de forma como é que chama? De forma formalmente correta ou aproximada, escrever as constantes de equilíbrio naquela condição em que a gente sempre fala, né, para vocês, em algum momento, muitas vezes sem justificar, por que que o sólido não entra na constante de equilíbrio, por que que o solvente não entra na constante de equilíbrio, mesmo quando ele está envolvido na reação diretamente, tá bom? Na próxima aula a gente faz próximo encontro a gente faz essa discussão sobre por exemplo, equilíbrio de hidrólise, tá bom? Ficou claro, pessoal, o que eu estava querendo dizer? Tem comentários aqui. Essa equação me lembrou a equação de Nernst. Valeu, João Paulo, que bom. Tá, você está dizendo a equação de Nernst, tá, para potencial, né? Na verdade, a equação de Nernst sai daqui, né? O semestre que vem, quando você for fazer eletroquímica, você vai perceber que a partir dessa equação aqui, a gente consegue demonstrar a equação de Nernst. A terceira aula de eletroquímica que vocês vão ter. Vocês vão ter 3 aulas de eletroquímica com o físico-químico, né? No final da segunda ou no começo da terceira aula que a gente deduz a equação de Nernst a partir dessa expressão aqui de ΔG padrão. Tá? Que bom que você gosta da disciplina, cara. É um prazer ter vocês aqui também. Também gosto, né? Ficou claro, gente? Eu estava procurando alguns exemplos para vocês de equilíbrio químico, mas eu estou encontrando muito mais exemplo de deslocamento de equilíbrio. Então talvez eu tenha que chegar no deslocamento de equilíbrio com vocês para poder mostrar alguns exemplos. Eu vi alguns vídeos que mostram esses deslocamentos e aí eu mostro para vocês. Tá?
Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou interromper aqui a gravação e aí a gente pode falar. Quem que abriu? Pode falar. Não, é que eu tenho uma dúvida, mais na lista, que é a parte de deslocamento de equilíbrio que tem na lista. Cadê aqui? Já tem na lista 6? Não, né? Deveria estar só na 7. Bem, a 6 e a 7 é deslocamento de equilíbrio da lista. Ixi, será que eu fiz errado isso aqui? Pode falar, mas pode falar, Daniel. Então, tipo, a dúvida que eu e o João, que a gente tá conversando no a lista, aí a D e a E, que a gente tava discutindo da adição do gás inerte, quando mantém a pressão constante e a adição de gás inerte, quer dizer, quando varia a pressão e quando varia o volume. Se no caso da D, né, em que a pressão é variável, se o gás inerte iria afetar o equilíbrio, e na E, como a pressão não é variável, o gás inerte não iria afetar. Então, na D você tem variação de pressão, né? E aí, a gente não viu isso, né? Eu vou demonstrar para vocês o princípio de Le Chatelier explicitamente, mas você lembra, né? Então, nessa reação desse exercício 5, você tem uma espécie gasosa, PCl5, que está gerando, está em equilíbrio aí com PCl3 e Cl2, né? A pressão, ela não muda a constante de equilíbrio, certo? Então, a constante de equilíbrio se mantém. Para ela se manter, quando você aumenta a pressão, o que acontece é que quando você tem mais, você está nessa reação, do jeito que ela está escrita, no sentido direto, você está gerando mais espécies gasosas, certo? Sim. Então, quando você aumenta a pressão, ao aumentar a pressão do sistema como um todo, a tendência do sistema vai ser diminuir o número de espécies gasosas. Então, ao adicionar um gás inerte, você vai deslocar esse equilíbrio para poder manter a constante. Vai deslocar para o PCl5. Né? Isso. Mas agora, aí, por exemplo, no outro... deslocaria? Não, porque aí a pressão é constante. Não, aí a pressão é constante. Sim. Entendeu? Então, sim, a variação de volume não alteraria nesse caso, né? Não faria deslocar para um lado de menor volume, que seria também PCl5. Exato. Tá bom? Mas isso eu só vou conseguir fazer com vocês explicitamente na próxima aula. Puxa vida, eu tô uma aula atrasada, então no mínimo. Mas não tá, né? Eu acho que eu troquei esse exercício de lugar, na verdade. O João perguntou aqui no chat também. Eu não tô olhando aí. Isso, porque o último item, João, ele fala explicitamente que T e P são constantes. E aí só aumentar o volume do sistema não causa variação nenhuma no que está acontecendo. Tá? Não desloca o equilíbrio, não. No caso, nessa reação, por exemplo, se a concentração dos gases fosse igual no reagente e no produto, a variação da pressão não iria alterar nada, né? Exato. Se fosse um reagente e um produto. Exato. Não ia mudar nada, porque a constante de equilíbrio não é afetada por pressão, é só por temperatura. Sim. Essa parte era só isso mesmo. Tá, legal. Aproveitando que o Daniel falou da lista, eu também tenho uma dúvida, mas é sobre a número 1 da lista, que eu estava conversando com o Rômulo, que eu não soube muito bem como explicar para deduzir a lei, porque eu só pensei assim, tipo, explicar que é uma constante e aí fazer as relações dela com a lei de Raul, mas eu não soube como calcular ela matematicamente. E ele falou que vocês queriam que a gente tentasse meio que fazer um cálculo. Aí ele pediu para ver com você se você explicava melhor como eu fazia isso. Então,
A lei de Henry, se você olhar lá na definição, ela está definida em termos de pressão, certo? Né? Pressão de vapor é igual a constante de equilíbrio vezes a pressão de vapor da espécie pura, né? Então, se a gente olhar aqui, deixa eu projetar para vocês a lista e aí a gente discute. Eu estou com a lista aberta aqui. Lista 6 aí. Então, o que acontece, né? Lá na definição, tá, a pressão de vapor é igual a, né, isso aqui é parecida, só que ao invés de usar a concentração em mol por litro, está a pressão parcial. O que a gente pode lembrar aqui, eu acho que facilita bastante, Isadora, é que pressão tem relação com o número de mols, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vamos lá, eu vou escrever, tá? Mais fácil. Então, eu vou sair daqui de onde a gente estava discutindo constante de equilíbrio. Então, olha, a gente tem, para a lei de Henry, a gente sabe, né, ela é escrita em princípio como esse KS, né, PS, que seria isso aqui seria a pressão de vapor da espécie pura, né? E aqui seria a pressão de vapor da espécie, tem que ter alguma coisa aqui para diferenciar, né? Da espécie na mistura. Só que se a gente pode simplesmente considerar a espécie como... Não, a espécie não. O gás, esse gás que está sendo gerado como um gás ideal, né? Então, se isso for verdade, a pressão de vapor vai ser dada por nRT sobre V, né? Bom, a pressão dele puro também, né, vai ser dada por... Também pode ser dada por essa expressão. A pressão de vapor da espécie em termos de concentração, a gente vai simplesmente perceber isso aqui, ó. N sobre V pode ser escrito como concentração da espécie S, né? Que é isso que está aparecendo, né? Então, você pode reescrever, né, de maneira... Aí você precisa dar só uma pensada, mas você vai poder reescrever esse termo aqui agora, né? Eu posso substituir essa concentração. Aí como que você vai fazer isso, né? Em termos da pressão de vapor da espécie, tá? Isso, KS vezes PS, tá certo, né? Tá? A coisa toda é porque isso aqui é pressão de um gás, né? Que está em equilíbrio com aquela espécie. É por isso que você pode escrever desse jeito. Esse termo aqui está faltando coisa, né? Na verdade, mas você pode considerar dessa forma. Tá? Não sei se estou sendo claro. Acho que tá assim. É porque eu conversei com ele, aí ele tava falando que geralmente a gente substituiria o que tá faltando por meio que uma nova constante, porque é tudo constante, né? E aí Isso. ele falou para eu conversar com você para ele não falar nada equivocado, mas eu entendi. Obrigada. Uhum. Porque aí, né, o que você vai, né, já que nós estamos aqui, né, o que você precisa só lembrar é que a constante de Henry, ela tem um valor, e aqui vai sobrar um termo RT, certo? Se você simplesmente substituir. A pressão é concentração vezes RT. Então, a nova constante, ela tem que levar isso aqui em conta. Tá?
Não sei se ajudou. Então tá. Eu acho que eu entendi que você falou que ajudou, tá? Eu vou parar de compartilhar, então. Eu disse que ajudou mesmo. Ah, tá. Deu uma cortada, né? Tá bom? Mais alguma dúvida? É uma oportunidade. Eu vou parar de gravar, então, tá?